Olá, queridos alunos de Administração de Materiais. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo da disciplina. E hoje eu vou falar com vocês sobre métodos de previsão de demanda, tá? Métodos de previsão de demanda. Bom, primeiro, por que a gente fala sobre isso em administração de materiais, né? Porque uma boa gestão de estoques, ela está pautada na previsão de consumo para o material. Então, por que em ADM de materiais a gente fala sobre previsão de demanda? Você precisa saber a demanda de produtos da sua empresa para que você possa fazer uma previsão de produção, previsão de compras, previsão de estoques, né? Então, a administração, um dos pilares da administração é o planejamento. E em todas as áreas vai ser necessário fazer o planejamento, inclusive na área de materiais. A previsão de consumo ela é essencial para o planejamento da empresa, mas não é uma meta de vendas, né? Então, no caso, seria a previsão de consumo, não é uma meta de vendas. Aí, a meta de vendas já tem que ser trabalhada ali no marketing, né? A previsão de consumo é quantas pessoas prevê que vai consumir ou não. As previsões, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Quando elas são quantitativas, elas são baseadas em vendas passadas ou a fatores como renda, PIB, dentre outros, né? Então, nesse caso nosso, nós vamos ver muito previsões baseadas em vendas passadas. E quando são qualitativas, elas são baseadas nas opiniões de pessoas que têm algum know-how sobre o assunto. Então, em gerentes, em funcionários, né? Em analistas, pessoas que têm algum conhecimento sobre o assunto. A previsão de consumo, ela pode ser classificada como, então, primeiro, uma projeção, quando admite-se que o comportamento futuro das vendas, ele será igual às vendas passadas, né? Então, ela é uma projeção quando você admite que as vendas futuras serão igual às vendas passadas, né? Ela é uma explicação quando se tenta explicar as vendas passadas com base em técnicas matemáticas, e ela é uma predileção quando as vendas elas são previstas com base na opinião de pessoas experientes que estabelecem a evolução futura do consumo. Aí, nesse caso, seria uma predileção. Quanto maior o horizonte temporal, né? Ficou um errinho aqui. Quanto maior o horizonte temporal, menor a confiabilidade da demanda, né? Então, quanto mais você utiliza dados anteriores, né? A confiabilidade da demanda ela pode ser menor, porque muitas vezes, pessoal, de um período para o outro acontecem muitas coisas, né? Por exemplo, agora a gente está enfrentando isso, por exemplo, na pandemia, né? Então, se você for pegar dados de nós estamos em agosto, setembro, por exemplo. Se você for pegar dados de setembro de 2019 para fazer a projeção para agora, setembro de 2021, foram 2 anos, mas a diferença ela é muito grande. Aconteceu isso ano passado. Se você fosse pegar os dados de setembro de 2019 para projetar com base para setembro de 2020, 2019 não tinha pandemia, né? Então, muitas vezes, o horizonte temporal, quando passa muito tempo, ele acontece muitas coisas, pode deixar a previsão, a confiabilidade da demanda um pouco menor. A empresa ela deve constantemente avaliar a demanda real com a previsão realizada, a fim de avaliar os erros entre as demandas previstas versus a demanda real, com vistas a aprimorar, então, suas técnicas de previsão. Bom, outra coisa, quanto mais dados temporais tiver, maior é a confiabilidade das técnicas de previsão, né? Então, quanto mais dados essa empresa ela tem, né, maior é a confiabilidade das técnicas. Então, não é o prazo, mais dados ela tem, quanto mais ela tem os dados sobre o consumo, né, dos períodos passados, quando ela tem esses dados, maior a confiabilidade. Quando houver variações abruptas na demanda por algum motivo externo, deve-se substituir essa demanda incomum pelos valores da demanda em períodos normais. Então, pode ocorrer que você está fazendo, né, uma previsão ali com alguns meses e aí num mês aconteceu alguma coisa, uma tragédia, uma catástrofe, alguma coisa que abalou as vendas da sua empresa, né?
um fechamento que durou ali. Então, quando acontecer isso, não se baseie naquele mês que teve aquela ocorrência anormal, né? Então, baseie-se em outros tempos onde a demanda estava normal. Bom, aí nós vamos falar sobre como o consumo ele pode evoluir, né? Então, primeiro, o consumo ele pode ter uma evolução horizontal, cuja tendência ela é constante, com poucas oscilações. Então, quando o consumo ele é horizontal, gente, ele tem uma evolução horizontal, ele não é, ele tem uma evolução, quer dizer, ele evolui-se de forma horizontal, representa consumos que não possuem grandes alterações de venda com o decorrer do tempo. Então, nós temos aqui um gráfico que expressa um pouco isso, né? Então, nós temos aqui um volume de vendas em supermercados que não alterou muito. Então, nós temos aqui um volume o quê? Bem constante. Então, por isso que ele chama horizontal. Não é igual para todos os meses, mas se você for traçar uma linha média aqui, ó, essa linha, ela não vai se alterar muito, né? Então, você vê aqui que o consumo no decorrer do tempo, aqui nós temos a quantidade, nós temos o período. No decorrer do período, ele não teve muitas oscilações. Então, esse seria o consumo horizontal. Aqui nós temos um consumo, gente, sujeito à tendência, né? Então, é quando o consumo aumenta ou diminui de forma abrupta. Pode ser crescente, nesse caso nosso aqui ele é um consumo crescente, ou poderia ser também decrescente se ele viesse de cá para cá, ó, seria decrescente, né? Por exemplo, a máquina de escrever versus o computador, disquete vs CD-ROM. Então, aqui ele compara dois tipos de produto. Quando um aparece, ele elimina o outro. Então, quando o CD-ROM ele apareceu, houve um boom de compra de CD, né? O que aconteceu com os disquetes que eram utilizados na época? Caiu, ninguém mais queria usar. Então, isso aqui é um consumo que ele é sujeito a alguma tendência. Essa tendência pode ser econômica, ela pode ser política, né? Por exemplo, a proibição, uma lei que proíbe alguma coisa, questões econômicas, de ordem econômica, como inflação, alguma coisa assim, questões de ordem econômica, conjuntural, política, né? Pode ser questões, fatores naturais, né? Pode ser que algum fator natural. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse ano, né? Esses anos da pandemia, um crescente aumento de uso de máscara, de luva, de produto de limpeza. Então, se você for pegar, vamos colocar aqui máscara e álcool em gel. Se você for pegar o gráfico de consumo desses produtos, você pode ter certeza que o que aconteceu no início da pandemia fez um boom dessa maneira. Então, seria o quê? Um consumo sujeito a uma tendência, né? E aqui nós temos a evolução de consumo sazonal, onde o consumo ele varia de forma regular em consequência de causas temporais. Então, coloquei aqui, por exemplo, um exemplo claro, que vai deixar bem claro, demanda por produtos de inverno, demanda por produtos natalinos. Ninguém compra produtos natalinos fora da época do Natal, né? Quando chega ali novembro, dezembro, começa a demanda. Após esse período, a demanda cai novamente, voltando a subir no outro ano. Então, quando a demanda cai, os vendedores eles não vão ficar desesperados. Por quê? Porque eles sabem que no próximo ano vai ter outro Natal, então vai aumentar de novo. Então, ela é uma demanda, uma evolução sazonal, que ele tem os períodos de aumento, depois ele cai, para novamente naquele período ele aumentar. Então, aqui nós temos um volume de vendas, por exemplo, de vestuário, que ele estava constante, né? E aqui ele aumentou, depois caiu de novo esse consumo em determinada época. Então, que época que provavelmente foi essa? Foi a época do final do ano. Então, aqui nós temos uma venda normal, né? E aí, quando chega o final do ano, você tem um aumento de vendas aqui de vestuário. Depois ele decresce de novo, né? E aí, depois voltando a subir ali no início do próximo ano. O que pode influenciar, então, o consumo? Ele pode ser influenciado pela política, como eu falei, pela economia, pelo comportamento do cliente, por modismos, por tecnologia, por concorrência. Então, todos esses fatores, eles podem gerar, né, essas variações ali no consumo, tá?
Bom, então tá, pessoal. Aí no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos, então, para prever como nós vimos hoje sobre a demanda, o que que ela é, né? O que que são as previsões, como o consumo ele pode se comportar, e nós vamos aprender como calcular, como fazer então a previsão de demanda, e eu aguardo vocês no outro vídeo.